Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Olá, amigos, eu sou a Renata. Hoje vou iniciar a leitura do capítulo 17 do livro Missionários da Luz, de autoria do Espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 17 Doutrinação. Terminavam os trabalhos de uma das reuniões comuns de estudos evangélicos, quando uma entidade muito simpática cercou-se de nós, cumprimentando meu instrutor, que respondeu com uma espontânea alegria. Tratava-se de mãe afetuosa que expôs, sem rebuços, as preocupações dolorosas que lhe assaltavam o espírito, solicitando o concurso valioso de Alexandre, logo após as primeiras palavras. Ó, meu amigo, até hoje permaneço em luta com o meu infortunado Marinho. Não obstante meus ardentes esforços, o pobrezinho continua prisioneiro dos poderes sombrios. Entretanto, esperançada agora em sua possível renovação, venho pedir-lhe a cooperação no serviço de auxílio à sua alma infeliz. Uma nova doutrinação? Interrogou o mentor solícito. Sim, disse a mãe angustiada, enxugando os olhos. Já recorri a diversos amigos que colaboram na oficina de trabalhos espirituais, onde conheço a sua atuação de orientador, e todos se prontificaram a prestar-me concurso fraterno. Nota em Marinho sinais evidentes de transformação interior? Perguntou Alexandre. Ela respondeu em um gesto afirmativo com a cabeça e prosseguiu. Há mais de 10 anos procuro dissuadi-lo do mau caminho, influenciando-o de maneira indireta. Por mais de uma vez, já o conduzi a situações de esclarecimento e iluminação sem resultado, como é de seu conhecimento. Agora, porém, observo-lhe as disposições algo modificadas. Não sente o mesmo entusiasmo ao receber as sugestões malignas dos inferiores companheiros de revolta e desesperação. Sente inexprimível tédio na posição de desequilíbrio e, vezes diversas, tenho tido a satisfação de conduzi-lo à prece solitária, embora sem conseguir furtá-lo ao fundo de rebeldia. A venerável entidade imprimiu ligeira pausa à conversação, continuando em tom de súplica. Quem sabe terá chegado para ele o divino instante da luz íntima? Muito velho, sofrendo por esse pobre filho, desviado na estrada reta, e é possível que o Senhor me conceda presentemente a graça de reintegrá-lo na senda do bem. Para esse fim, estou congregando as minhas afeições mais puras. Em seguida, fixando o mentor com estranho brilho nos olhos, implorou. Ó Alexandre, conto com o seu apoio decisivo. Preciso trabalhar por Marinho, de cuja desventura me julgo culpada até certo ponto. E confesso-lhe, meu amigo, que me sinto cansada em profunda exaustão espiritual. Compreendendo-a, exclamou o interlocutor comovido. A luta incessante para arrebatar um coração amado, prisioneiro das trevas, dá para esgotar a qualquer um de nós. Tenha calma, porém. Se Marinho permanece agora entediado diante dos companheiros de criminoso desvio, então será fácil ajudar-lhe o espírito, recolocando-o a caminho da verdadeira elevação. De outro modo, não me abalançaria ao concurso ativo. Confie em nossa tarefa e façamos por ele quanto estiver ao alcance de nossas possibilidades. Tudo está pronto no campo preparatório? Sim, elucidou a respeitável matrona desencarnada.
Alguns amigos me auxiliarão a trazê-lo, enquanto outros se encarregarão de ajudar Otávia, encaminhando convenientemente o assunto no agrupamento. Pois bem, concluiu Alexandre atencioso, na noite aprazada estarei presente, cooperando a favor dele quanto seja possível. Depois de comovedores agradecimentos, estávamos novamente a sós. Por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Indaguei. Semelhante medida é uma imposição do trabalho desse teor? Não, explicou o instrutor. Não é um recurso imprescindível. Temos variados agrupamentos de servidores do nosso plano, dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. As atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal, no setor de iluminação dos transviados. Os postos de socorro e as organizações de emergência nos diversos departamentos de nossas esferas de ação contam com avançados núcleos de serviço da mesma ordem. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados que se encontram cativos das zonas de sensação, na crosta do mundo. Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível, mas, quando é possível e útil, valemo-nos do concurso de médios e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. O mentor fixou um sorriso e prosseguiu. Ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Satisfeito com as elucidações recebidas, passei a considerar o caso pessoal da terna entidade que nos visitara. Por que permaneceria um espírito iluminado em serviços consecutivos por alguém que se comprazia nas sombras? Seria justo acorrentar corações maternais a filhos impenitentes? O orientador, contudo, veio ao encontro de minhas interrogações explicando. A dedicada amiga que nos visitou é uma pobre mãe em luta depois da morte física. A quem se refere a intercessão? Perguntei. A um filho que foi sacerdote na crosta. Sacerdote? Indaguei profundamente surpreendido. Sim, esclareceu Alexandre. Os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças de nosso plano, se entregam completamente ao sentido literal dos ensinamentos da fé. Recebem os títulos sacerdotais, como os médicos sem amor ao trabalho de curar, ou como os advogados sem qualquer espécie de devotamento ao direito. Estimam os interesses imediatos, requisitam as honrarias humanas e, terminada a existência transitória, se encontram em doloroso fracasso da consciência. Habituados, porém, ao incenso dos altares e à submissão das almas encarnadas, não reconhecem, na maioria das vezes, a própria falência e preferem o encastelamento da revolta lamentável que os converte em gênios das sombras. Nesse particular, acentuou o instrutor, modificando a inflexão de voz, devemos reconhecer que semelhante condição neste lado da vida é a de todos os homens e mulheres de inteligência notável, com os primores de cultura terrestre, mas desviados do verdadeiro caminho de elevação moral. Comumente, as pessoas mais sensíveis e cultas criam um mundo que lhes é peculiar e esperam furtar-se à lei de testemunho próprio, no campo das virtudes edificantes. Acostumadas à fácil aquisição de vantagens convencionais na crosta,
pretendem resolver, depois da perda do corpo físico, os problemas espirituais pelo mesmo processo e, encontrando tão somente a lei que manda conceder a cada um segundo as suas obras, não raro agravam a situação, internando-se no escuro país do desespero, onde se reúnem as inúmeras companhias da mesma espécie. Dentre as criaturas dessa ordem, sobressai a elevada percentagem dos ministros de várias religiões. Referindo-nos apenas aos das escolas cristãs, verificamos que a maioria não pondera na exemplificação do próprio Mestre Divino. Cerram olhos e ouvidos aos sacrifícios apostólicos. Simão Pedro, João Evangelista, Paulo de Tarso, representam para eles figuras demasiadamente distantes. Apegam-se às decisões meramente convencionais dos concílios, estudam apenas os livros eclesiásticos e querem resolver todas as transcendentes questões da alma por meio de programas absurdos de dominação pelo culto exterior. Erguem basílicas suntuosas, olvidando o templo vivo do próprio Espírito. Homenageiam o Senhor, como os orgulhosos romanos reverenciam a estátua de Júpiter, tentando subornar o poder celeste pela grandeza material das oferendas. Mas, ai, esquecem o coração humano, menosprezam o espírito de humanidade, ignoram as aflições do povo e quem foram mandados a servir. E cegos aos próprios desvarios, ainda aguardam um céu fantástico que lhes entronize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel. Alexandre, nesse ponto das elucidações, como se fora chamado a meditações mais profundas, silenciou por momentos, continuando em seguida. Para estes, André, a morte do corpo é um acontecimento terrível. Alguns a enfrentam corajosos, a desilusão necessária e proveitosa. A maioria, porém, fugindo ao doloroso processo de readaptação na realidade, precipita-se nos campos inferiores da inconformação presunçosa, organizando perigosos agrupamentos de almas rebeladas com os quais temos de lutar por nossa vez. Quase todas as escolas religiosas falam do inferno de penas angustiosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas eternas. São raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram início na esfera interior de nossas próprias almas. O orientador amigo fez novo intervalo e, depois de pensar a sós durante alguns instantes, considerou: você compreende? Os que caem por ignorância aceitam com alegria a retificação, desde que se mantenham em padrão de boa vontade sincera. Os que se precipitam no desequilíbrio, porém, atendendo à sugestão do orgulho, experimentam grande dificuldade para ambientar a corrigenda em si mesmos. Precisam edificar maior patrimônio de humildade antes de levarem a efeito a restauração imprescindível. Observando que o mentor silenciara novamente, perguntei: se, porém, o erro voluntário pertence ao sacerdote, no caso em exame, como exemplificar o sacrifício materno? Alexandre não hesitou. Há renunciações sublimes em nosso plano, exclamou sensibilizado, dentro das quais companheiros existem que se sacrificam pelos outros, através de muitíssimos anos. Mas, no processo de nossa observação, a nossa amiga tem a sua porcentagem de culpa. Na qualidade de mãe, ela quis forçar as tendências do filho jovem. Em verdade, ele renascera para uma tarefa elevada no campo da filosofia espiritualista. Contudo, de modo algum, se encontrava preparado para o posto de condutor de almas. A genitora, entretanto, obrigou-o a aceitar o ingresso no seminário, violentando-lhe o ideal e, indiretamente, colaborou para que seu orgulho fosse demasiadamente acentuado. Entretanto, suas tendências para a filosofia edificante,
à conta de vocação sacerdotal, impôs-lhes o hábito dos jesuítas, que ele deslustrou com a vaidade excessiva. Claro que a nossa irmã estava possuída das mais santas intenções. Todavia, sente-se no dever de partilhar os sofrimentos do filho. Sofrimentos, aliás, que ele mesmo ainda não chegou a experimentar em toda a extensão, em vista da crosta de insensibilidade com que a revolta lhes vestiu a alma desviada. Porque Alexandre fizesse uma pausa mais longa, interroguei. Mas, se o filho foi conduzido à situação difícil, para a qual não se encontrava convenientemente preparado, será tão grande a culpa dele? O instrutor sorriu em vista das minhas reiteradas arguições e esclareceu. A genitora errou pela imprevidência. Ele faliu pelos abusos criminosos em oportunidade de serviço sagrado. Alguém pode abrir-nos a porta de um castelo por excesso de carinho, mas, porque tenhamos obtido semelhante facilidade, não quer isto dizer isenção de culpa, caso venhamos a menosprezar a dádiva, destruindo os tesouros colocados sob nossos olhos. Por isso mesmo, carinhosa mãe está afetuando a retificação amorosa de um erro, quando o filho infeliz expiará faltas graves. Essa explicação encerrou a palestra referente ao assunto. Na noite previamente marcada, acompanhei o pequeno grupo que procurou Marinho para o auxílio espiritual. Constituía-se a nossa reduzida expedição apenas de 4 entidades: Alexandre, a genitora desencarnada, um companheiro de trabalho e eu. Com grande surpresa, soube que esse companheiro nosso, de nome Necésio, funcionaria na qualidade de intérprete junto ao sacerdote infeliz. Necésio fora igualmente padre militante e mantinha-se em padrão vibratório acessível às percepções dos amigos de ordem inferior. Marinho não nos veria, segundo me informou Alexandre, mas enxergaria o ex-colega, entraria em contato com ele e receberia nossas sugestões por intermédio do novo colaborador. Admirando a sabedoria que preside a semelhantes trabalhos de cooperação fraternal, segui atenciosamente o grupo que se dirigiu a uma igreja de construção antiga. Se estivesse ainda na carne, talvez o quadro sob meu olhar me despertasse terríveis sensações de pavor. Mas, agora a condição de desencarnado impunha minha disciplina emotiva. Enchia-se o templo de figuras patibulares. Inúmeras entidades dos planos inferiores congregavam-se ali, cultivando além da morte as mesmas ideias de menor esforço no campo da edificação religiosa. Alguns sacerdotes envolvidos em vestes negras permaneciam igualmente ao pé dos altares, enquanto um deles, que parecia exercer funções de chefia, comentava de um púlpito o poder da igreja exclusivista a que pertenciam, expondo com extrema sutileza novas teorias sobre o céu e bem-aventurança. Assombrado, ouvi a palavra amiga de Alexandre, que me explicava gentilmente. Não estranhe, os desesperados e preguiçosos também se reúnem depois da transição da morte física, segundo as tendências que lhes são peculiares. Como acontece às congregações de criaturas rebeldes, na crosta planetária, os mais inteligentes e sagazes assumem a direção. Muitos males são praticados por esses infelizes, inconscientemente. Oh, exclamei com espanto, como podem entronizar a ignorância a esse ponto? Quem poderia crer no quadro que observamos? Se são criaturas informadas quanto à verdade, por que motivo ainda se entregam à prática do mal? Trata-se de ação maléfica inconsciente, esclareceu o bondoso Alexandre. Mas respondi aturdido, por que contrassenso as almas cientes da distância que as separa da carne não se rendem à lei do bem?
O instrutor sorriu e obtemperou. Entretanto, na própria humanidade encarnada, você encontrará idênticos fenômenos. Decorridos mais de 1000 anos sobre os ensinamentos do Cristo, com a visão ampla dos sacrifícios do Mestre e de seus continuadores, cientes da lição da manjedoura e da cruz, investidos na posse dos tesouros evangélicos, abalançaram-se os homens às chamadas guerras santas, exterminando-se uns aos outros em nome de Jesus. Instituíram tribunais da Inquisição cheios de suplícios, onde pessoas de todas as condições sociais foram atormentadas aos milhares em nome da caridade do nosso Senhor. Como você verifica, a ignorância é antiga e a simples mudança de indumentária que a morte física impõe não modifica o íntimo das almas. Não temos céus automáticos, temos realidades. Sem disfarçar meu assombro, voltei a indagar. Todavia, como vivem essas criaturas desventuradas? Obedecem a organizações que lhes sejam próprias? Possuem sistemas especiais? A maioria aqui, esclareceu o instrutor, é constituída de entidades desencarnadas em situação de parasitismo. Pesam naturalmente na economia psíquica das pessoas, as quais se reúnem e na atmosfera dos lares que as acolhem. Não creia, porém, na inexistência de organizações das zonas inferiores. Elas existem e em grande número, não obstante os ascendentes de orgulho e rebeldia que lhes inspiram as fundações. Em semelhantes agrupamentos, dominam os gênios da perversidade deliberada. Aqui, sob nossos olhos, temos tão somente uma assembleia de almas sofredoras e desorientadas. Você não conhece ainda os antros do mal em sua verdadeira significação. Em um gesto expressivo acentuou: não vivemos em paz com esses focos de maldade organizada. Compete-nos lutar contra eles até a vitória completa do bem. Mais uma vez, senti a extensão e a magnitude dos serviços que aguardam os leais servidores de Jesus, depois da morte do corpo físico. Interrompo aqui a leitura deste capítulo. Retomamos no próximo programa. Obrigada. Muito bem, pessoal, aqui é Licurgo. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós vamos focar o capítulo 17, Doutrinação. E apenas relembrando rapidamente do que aconteceu no capítulo 16, nós vamos relembrar que naquele capítulo o André Luiz acompanha os procedimentos para a manifestação mediúnica do espírito Dionísio através de Otávia e apresenta o André Luiz todas as dificuldades encontradas pelos espíritos para que ocorra a manifestação mediúnica, bem como também nos apresenta o André Luiz a incredulidade daquele grupo mediúnico diante da manifestação do espírito Dionísio através da médium Otávia, sendo que, particularmente, o Dionísio, quando encarnado, havia participado daquele grupo mediúnico no qual ele se manifestou. Hoje o nosso propósito, no capítulo 17, na parte que vamos analisar hoje, nós vamos focar o tema doutrinação. É conveniente, antes de aprofundarmos, relembrar que a palavra doutrinação foi muito usada no passado, no meio espírita, e hoje em dia já não é tão usada mais. Porque o termo doutrinação muitas vezes pode levar a entender uma imposição de uma ideia. Assim, doutrinação, no caso do Espiritismo, nas reuniões mediúnicas, poderia pressupor a imposição de alguém, no caso um doutrinador encarnado, sobre um espírito
desencarnado que se manifeste através de um médium. Hoje em dia entendemos que o termo mais adequado para se referir àquele ato em que um encarnado em um grupo mediúnico conversa com um desencarnado através de um médium, como sendo um esclarecimento ou um diálogo. No trabalho de hoje, então, nós vamos encontrar o André Luiz acompanhando o Alexandre e os dois, logo após terminada uma das muitas reuniões mediúnicas e evangélicas que são coordenadas espiritualmente pelo Alexandre, são interrompidos por uma mãe, um espírito desencarnado, que pede ao Alexandre auxílio na tentativa de esclarecer um espírito ao qual ela acompanha durante longa data. Esse espírito, de acordo com o esclarecimento do Alexandre, fora o filho daquela senhora. E ela, pelo que pudemos perceber, está há um longo período tentando resgatá-lo, esclarecê-lo para as verdades espirituais. E, obviamente, tem encontrado uma dificuldade. A propósito, essa questão onde algum espírito familiar tenta resgatar alguém desencarnado que se encontra em perturbação é uma situação relativamente comum. Um espírito familiar mais desenvolvido, mais esclarecido, quando desencarna, tenta auxiliar aqueles seus familiares que se encontrem em dificuldades e precisem de auxílio. É óbvio que nem todos os familiares estão aptos a realizar essa tarefa. Muitos são aqueles que precisam de ajuda. E o Alexandre então concorda em acompanhar a reunião onde esse espírito será levado através também da médium Otávia, e o Alexandre deverá trabalhar no propósito de esclarecê-lo a respeito das diversas verdades que ele ainda desconhece. E o André Luiz, naquela curiosidade de sempre, pergunta ao Alexandre se de fato é necessário que o esclarecimento espiritual seja feito através de uma reunião mediúnica, ou seja, não poderia o esclarecimento espiritual, o esclarecimento de um espírito que se encontre em desequilíbrio ser feito no mundo espiritual sem a intervenção de um grupo mediúnico? E o Alexandre diz: não é imprescindível a participação de um grupo mediúnico no esclarecimento de um espírito qualquer. Isso nos mostra com clareza que as reuniões mediúnicas, embora sejam importantes, não são imprescindíveis para o esclarecimento dos espíritos. Ora, mas os espíritos podem, de acordo com o Alexandre, ser de fato auxiliados nessas reuniões. Mas então, quem de fato ganharia com as reuniões ditas mediúnicas? Quem de fato receberia benefícios ao participar de uma reunião como essa? E o Alexandre então esclarece que são os encarnados, que ao acompanharem as declarações, os testemunhos dos desencarnados em sofrimento, ponderam a respeito dessas situações para que então possam evitá-las. Então, na verdade, os verdadeiros esclarecidos em uma reunião mediúnica são os encarnados. E nós, então, muitas vezes, quando participantes de uma reunião mediúnica, achamos-nos na condição daqueles que, de fato, são imprescindíveis para o esclarecimento espiritual. E olha que interessante, nós somos os mais auxiliados. É óbvio que espíritos são auxiliados nas reuniões mediúnicas. É claro que são esclarecidos. É muito claro que a presença de médiuns encarnados e daqueles que trabalham com esclarecimento, aqui chamado de doutrinação, tem um papel importante em muitas das soluções de casos espirituais que são resolvidos através de reuniões mediúnicas. Mas não são imprescindíveis, é o que quer dizer o Alexandre. E podemos até rever
o que a Renata leu para nós a respeito desse tema, quando ela, ao ler, nos informou que, mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto imprescindível. Mas, quando é possível e útil, valemo-nos do concurso de médiuns e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. Muito bem, em seguida, o Alexandre esclarece a respeito desse espírito em especial que essa mãe quer resgatar e levar à reunião mediúnica para que seja esclarecido através da Otávia, da médium Otávia. E o Alexandre nos esclarece que ele, cujo nome é Marinho, na encarnação anterior, estava preparado para ser um filósofo, ou seja, alguém que pensa o mundo, que pensa a vida, um filósofo voltado para as questões da espiritualidade. Mas essa mãe, que é aquela que busca ajuda para esclarecer o filho que se encontra em profundo desequilíbrio no mundo espiritual, encaminhou esse filho para que ele se tornasse um sacerdote. Observem bem, ele estava preparado para ser um filósofo espiritualista e ela o convenceu a se tornar um sacerdote, privando-lhe de algumas características que ele poderia necessitar na sua condição evolutiva e mais ainda, colocando-o em evidência. Porque, como filósofo espiritualista, ele debruçaria através de questões da racionalidade e da fé, estudando-as e muito provavelmente escrevendo sobre isso. Agora, enquanto sacerdote, ele estava em evidência, e essa evidência o condenou, porque ele teve sua vaidade, seu orgulho exacerbado, e isso comprometeu a sua evolução. E aí o André Luiz pergunta, ora, então ele não é o único culpado pela condição em que ele se encontra, pelo desequilíbrio em que ele se encontra no mundo espiritual. E aí o Alexandre esclarece, de fato ela tem alguma participação e por isso mesmo ela se dedica tão intensamente na tentativa de resgatá-lo. Mas as escolhas foram efetuadas por ele. Foi ele quem deixou-se contaminar pelo assédio e pela procura e pela evidência. E aí, então ele abandonou aquela busca pelas respostas interiores e se dedicou ao culto externo, ao exterior, às manifestações exteriores da religiosidade. E mesmo então, tendo tido todo o acesso que ele teve a essas verdades espirituais que a sua religião propagava, ele não conseguiu aplicá-las, ele não conseguiu transformar-se. E aí então ele entrou em queda quando desencarnou e entrou em rebeldia. É um estado de rebeldia onde ele, entendendo-se como um ex-sacerdote, não consegue aceitar o fato de se encontrar no mundo espiritual em uma situação de desequilíbrio, ou numa situação onde ele percebesse que aquilo que ele defendia não era uma verdade. E aí ele se transviou. E aí, em determinado instante, o Alexandre esclarece uma coisa muito interessante. Ele nos diz, os que caem por ignorância aceitam com alegria a retificação, desde que se mantenham em padrão de boa vontade sincera. Os que se precipitam no desequilíbrio, porém, atendendo à sugestão do orgulho, experimentam grande dificuldade para ambientar a corrigenda em si mesmos, ou seja, aqueles que cometem erros quando encarnados e depois desencarnados descobrem seu erro, mas que não conheciam como sendo erro quando estavam encarnados, aceitam a corrigenda com muito mais facilidade, porque é muito mais fácil entender, eu não sabia que era assim. Contudo, aqueles que se aprofundam no erro, por orgulho e por vaidade, quando desencarnados, têm enorme dificuldade em aceitar ajuda
e assumem logo uma posição de rebeldia. Portanto, na noite então em que vai se realizar a reunião, onde essa mãe encaminhará o seu filho para se manifestar através da médium Otávia, eles vão então buscá-lo. E eles então vão buscar esse espírito em uma igreja. Sim, em uma igreja. Ora, se nós já sabemos que os desencarnados circulam pelas vias, pelos locais de trabalho, nos lares, nos locais de diversão, enfim, em todos os lugares, por que não circulariam em uma igreja? E lá então, chegando em uma igreja antiga, eles localizam diversos sacerdotes no templo da igreja. E esses sacerdotes apresentam vestidos em vestes muito escurecidas, denotando o padrão vibratório deles e sua condição de elevação espiritual inferior. E esses sacerdotes desencarnados encontram-se naquele templo ouvindo um sacerdote que lhes apresenta uma nova visão a respeito do céu e das bem-aventuranças. Observem bem, ele faz uma nova análise acerca das bem-aventuranças apresentadas por Jesus, obviamente sob uma ótica distorcida. E os outros sacerdotes acompanham essa pregação que se dá no mundo espiritual. E é então, na forma como nos esclarece André Luiz e o Alexandre, é uma pregação incorreta. O André Luiz fica espantado com aquela situação. Sacerdotes desencarnados que se encontram em estado de rebeldia reúnem-se em um templo sob a direção de um sacerdote, todos desencarnados, e ouvem uma nova interpretação do Evangelho. E aí então Alexandre esclarece que, de fato, alguns sacerdotes não percebem, não trazem para dentro de si as verdades do Evangelho e apenas aplicam, cuidam de aplicar essas verdades para os outros, mas nunca aplicando para si próprio. Ou seja, esses sacerdotes não conseguiram fazer suas reformas íntimas e apenas ditavam os ordenamentos evangélicos para os outros. E desencarnados, então, se agruparam ali. E ali está o filho daquele espírito que irá se manifestar através da Otávia. E o André Luiz, então, estranha o fato deles aceitarem a ascendência de um desses sacerdotes desencarnados. E o Alexandre, então, esclarece que, assim como na Terra, as pessoas se aglomeram em torno de uma inteligência que pode dirigi-las, assim também acontece no mundo espiritual. Uma inteligência que se desponta mais do que as outras dirigirá um grupo. E é o que aconteceu aqui. Um sacerdote dirigindo os demais. E mais ainda esclarece o Alexandre que aqueles espíritos que estão ali não estão dedicados ao mal. Eles têm as suas compreensões da vida e se ligam a pessoas encarnadas e se nutrem de suas trocas de ideias, suas trocas de pensamentos, de entendimento da vida, através da questão de sintonia. Mas que existem sim, no mundo espiritual, organizações voltadas para o mal, para causar prejuízos, tanto a encarnados quanto a desencarnados. E não é o caso dessa organização aqui. Aqueles espíritos constituem um grupo que, em sua rebeldia acerca do entendimento da mensagem evangélica, adotam uma nova interpretação da mensagem de Jesus. Muito bem, pessoal. Essa parte do capítulo de hoje nos traz então essa ideia acerca das nossas ligações com os nossos parentes e quando desencarnamos ou recebemos ajuda de alguns deles ou vamos em busca de ajudá-los, bem como
a forma de vida que adotamos aqui na Terra terá também seu reflexo essencial na forma de vida que adotaremos no mundo espiritual. É o que vimos com esses sacerdotes, que por não entenderem, não praticarem, não internalizarem, de fato, as ideias cristãs, fazem uma nova interpretação sobre elas e tentam convencer uns aos outros acerca dessa nova interpretação. Essa mãe que quer levar seu filho para a reunião mediúnica, para que ele fale através da Otávia, para que o Alexandre o esclareça, percebeu nesse filho um lampejo, um sinal de que ele já está entediado com aquele estilo de vida, e ela então quer aproveitar a oportunidade para resgatá-lo. E esse resgate é o que nós acompanharemos no próximo programa. Convido vocês a continuar conosco. Até lá!